Amém. Graças e paz, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Tudo bem com você? Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 21. Nós vamos ler dois textos inicialmente. O primeiro aqui em Apocalipse e o outro lá em Oséias. Apocalipse 21. Amém? Posso ler? Apocalipse 21, de 1 a 4, diz assim: Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu destaco aqui a expressão quando o Senhor diz, através do seu texto: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Lá no versículo de número 22 deste mesmo capítulo, a gente encontra assim: Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Amém? Agora lá em Oséias capítulo de número 11. Oséias é fácil de encontrar também. Depois de Ezequiel, Daniel, vem Oséias. Depois dos Salmos a gente vê os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, vem Oséias. Oséias, capítulo de número 11. Diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns, queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram, não percebiam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para lhes dar de comer. Amém? Versículo de número 7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, se é constado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Amém. Só tem. Irmãos e irmãs, o desejo de Deus, a vontade de Deus para nós, é que a gente esteja cada vez mais perto dele. Deus deseja isso. Deus deseja e quer que nós, seus filhos e filhas, nós que fomos criados à sua imagem e semelhança, estejamos perto dele. Então fala para o seu irmão que está aí pertinho de você, fala com ele assim: ó, Deus quer você perto dele. Deus quer você perto dele. E quantas vezes, irmãos, a gente se sente longe de Deus? Quantas vezes a gente se sente assim, distante do Senhor, não é? A gente se sente vazio, e por causa da nossa própria condição, da nossa natureza humana, pecadora, a gente se sente assim, indigno, distante do Senhor, longe do Senhor, não é? Mas Deus, quando Ele nos cria para o seu louvor e para a sua glória, mas também nos cria para que a gente pudesse ter relacionamento com Ele, para que a gente pudesse
ouvi-lo, para que a gente estivesse perto dele, né? Junto ao Senhor. Ele não nos cria para simplesmente fazer de nós um manequim na sua presença, uma pessoa manipulada, não. Deus nos cria para um relacionamento sadio e próximo com Ele. A gente vê algumas iniciativas de Deus a esse respeito, a gente vê alguns passos que Deus dá em nossa direção. Quando a gente olha lá no Gênesis, no capítulo 3, a gente vê Deus na viração do dia, no finalzinho da tarde, no início da noite, Deus procurando o homem para poder conversar com esse homem, para poder se relacionar com o homem e com a mulher. A gente vê Deus assim, dando passos em nossa direção o tempo todo, né? E Deus se aproxima de nós, Deus vem a nós, revelando o seu amor, querendo nos salvar, querendo nos fazer com que a gente se torne cada vez mais pleno, feliz na sua presença, não é? Como o texto de Oséias aqui relata e diz para nós, quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei o meu filho, não é? Essa expressão de Oséias é muito bonita, né? Porque ela fala de todo esse cuidado, de todo esse amor de Deus em se aproximar de nós, em se achegar a nós. Todavia, irmãos, nós, como homens, a humanidade que expressa, ela insiste em se afastar de Deus. O texto de Oséias diz que o Senhor vem a nós com cordas humanas, com laços de amor, para tentar nos atrair para perto dele, para junto dele. Mas a gente insiste em se afastar da presença de Deus. A gente insiste, irmãos, em quebrar a nossa aliança. E quantas vezes o povo de Deus quebrou a aliança com o Senhor, se afastou da presença do Senhor, não é? A gente muitas vezes desejamos andar sozinho e não nos submetemos a esse amor de Deus, nem tampouco a direção de Deus e esse relacionamento que Deus quer com a gente. Então, assim, a gente não deve estragar o nosso relacionamento com o Senhor. Mas, pelo contrário, assim como Deus nos deseja cada vez mais perto dEle, assim o nosso coração precisa estar dilatado para conhecer esse amor e se relacionar e se envolver com esse Deus. A gente percebe, irmãos, passos que o Senhor dá em direção a nós. O texto de Apocalipse nos fala que Deus então seria o tabernáculo no meio de nós. O texto de Apocalipse revela isso, né? Que eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. O Senhor é o próprio santuário. Lá no Apocalipse, a gente vê de maneira plena, completa, o desejo de Deus a nosso respeito. Da gente ali perceber o Senhor como nosso tabernáculo, como nosso santuário, a gente habitando nele e ele em nós, como pai e filho, juntos agora para sempre eternamente, onde não há mais nada que nos separe dele, onde não há mais nada que traga uma barreira ou um afastamento qualquer. Não haverá nada. Mas seremos e estaremos para sempre com o Senhor. E tudo aquilo que a gente pode considerar como mal, ou tudo aquilo que pode nos afastar de Deus, já não estará mais presente. Porque Ele será como um santuário no meio de nós. Lá a gente vê na história bíblica, no decorrer dos anos, Deus sempre expressando esse desejo de andar com o seu povo. Logo no início eu citei Gênesis, né? Esse desejo de Deus está perto. Mas depois, quando o povo de Deus é retirado lá do Egito, Deus, no deserto, se aproxima desse povo por meio do seu líder, que é Moisés. E Deus se manifestava ainda no meio de um monte, né? Lá no Sinai.
No Sinai, Deus se manifestava, atraía a atenção do povo para ele, por meio de relâmpagos e trovões e muito barulho, mas uma nuvem estava lá cobrindo aquele monte. Moisés ia para lá, passava alguns dias ali na presença do Senhor, e depois ele vinha e revelava ao povo qual era a vontade, qual era a direção de Deus para aquelas pessoas. Só que tem um momento, irmãos, em que Deus chama Moisés e diz assim: olha, nós vamos fazer um tabernáculo no meio do povo. Nós vamos fazer uma tenda grande no meio do povo. E lá entre aquelas tribos, onde haviam também várias tendas, onde as pessoas também moravam em tendas, ali Deus estabeleceu a sua tenda, ali Deus estabeleceu o seu tabernáculo. Era o desejo de Deus, era Deus falando com o povo assim, definitivamente, né? Eu quero estar no meio de vocês, eu quero estar junto com vocês. Quando Deus ordena a Moisés que fizesse aquele tabernáculo, era Deus dizendo assim: eu quero andar junto com vocês. Quando aquele tabernáculo ficou pronto, a glória do Senhor foi sobre aquele lugar. Sabe, aquela nuvem que ficava lá em cima no monte Sinai, ela agora vem e ela se estabelece lá em cima do tabernáculo. E as pessoas puderam compreender e perceber assim: ó, Deus está aqui, Deus está no meio de nós. O tabernáculo, irmãos, ele tinha muitos significados. Cada móvel que estava lá, a maneira como o tabernáculo foi construído, edificado, né? A maneira dele ser. Então, ali tinham muitos significados. Mas naquele momento, irmãos, o relacionamento daquele povo com Deus se dava por meio daqueles ritos, né? O ritual do sacrifício, os incensos que eram acesos ali, a arca da aliança, mostrava para o povo o caminho que aquele povo devia seguir para poder se relacionar com o Senhor. Então, se o povo atendesse a aqueles ritos, ali o Senhor estava, o relacionamento com o Senhor estava acontecendo. Se eles não cumprissem os ritos, o relacionamento com o Senhor era quebrado. Naquele momento, Deus se revelou assim. A revelação de Deus para nós, ela é progressiva. Deus foi se dando a conhecer ao povo, né? E Deus foi mostrando a importância do sacrifício, Deus foi mostrando a importância das orações, Deus foi mostrando a importância do sangue para poder se relacionar com aquele povo, né? Mas vocês olham só que coisa interessante, né? Era Deus querendo se aproximar do povo, mas o povo se afastando da presença do Senhor. Porque enquanto Moisés estava recebendo as orientações lá em cima, o povo fez um bezerro de ouro, não é? Fizeram um bezerro de ouro e declararam assim: esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Vocês, quanto mais está se cumprindo a palavra de Oséias, mais uma vez, quando Deus se achega, se aproxima, quer estar perto, o povo não se submete, não entende esse amor, quer manipular a vontade de Deus, né? Os deuses do Egito eram manipuláveis. E eles então, o povo então estabelece aqui um novo Deus, um bezerro de ouro, e diz: esse é o Deus que nos tirou lá do Egito. Era a mesma figura do Egito, eles estavam trazendo agora. E eles, nesse momento, eles estão afirmando o quê, irmãos? Eles estão afirmando: nós queremos manipular a vontade de Deus, nós não queremos aceitar a vontade de Deus para nós. Era uma expressão de rebeldia e de insubmissão. Mas Deus não desiste do seu povo. Deus não desiste de se relacionar com a gente. Amém? Passado aí uns 300 e poucos anos, quase 400 anos, Deus levanta um homem segundo o seu coração, que foi Davi, não é? E Davi tem no coração o desejo de edificar um templo para o Senhor. O que ele não fez, mas sim o seu filho fez. Era Deus, através da linhagem de Davi, mostrando para o povo que ele iria ter um relacionamento permanente, constante com o seu povo. Uma aliança eterna que não poderia ser quebrada por meio de Jesus de Nazaré. E Salomão constrói um templo, e na própria oração de Salomão ele diz assim, né? Senhor, nós sabemos que tu não habitas em templos feitos por mãos de homens.
Tu não cabes nesta casa. Tu é muito maior. Os seus pés estejam aqui na terra, mas a gente sabe que o Senhor se assenta nos céus. Mas o templo era uma expressão da presença de Deus. Um templo muito diferente daquele tabernáculo, mas com a mesma essência, né? A maneira agora como o povo se relaciona com Deus é baseado na obediência. Que o Senhor disse assim, ó, se vocês me obedecerem e andarem segundo os meus caminhos, os meus mandamentos, tudo o que eu prometi irá se cumprir. Jamais faltará um herdeiro para o trono de Israel. O Senhor deu ali muitas promessas. E a maneira como o povo precisava se relacionar, queridos, era através da obediência. Todavia, mais uma vez, ainda que Deus quisesse se aproximar com aquele povo, né? A obediência deles era uma obediência onde os lábios honravam o Senhor através do cumprimento de muitas coisas, mas o coração ainda estava longe. Eles iam ao templo e adoravam a Deus, mas não deixavam um dia aos montes se sacrificar a ídolos e a todos mais. Isso não agradou o coração do Senhor. Havia muita desobediência e por causa disso, aquele templo foi totalmente destruído. Mas Deus não desistiu do seu povo. Mais uma vez o Senhor expressou o desejo de estar ali perto daquele povo, de se relacionar com ele em amor. Depois que o povo é liberto do cativeiro da Babilônia, lá em Ageu, a gente vê o povo construindo um novo templo, muito diferente do templo de Salomão, porque não havia nesse outro templo que estava sendo construído na época de Ageu, toda a riqueza daquele primeiro templo. Naquele episódio, a gente encontra pessoas, uma geração que não tinha conhecido o templo anterior, se alegrando, glorificando a Deus, que eles não tinham tido ainda uma casa para adorar o Senhor. Mas aqueles mais idosos, que tinham visto o primeiro templo, que tinham ouvido pelo menos as histórias do primeiro templo, choravam, lamentavam. Era uma mistura de sentimentos ali. Naquele dia, Ageu toma a palavra e diz assim, vocês estão vendo esse templo? Eu quero dizer para vocês que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Quando Salomão consagrou o seu templo, não é? Que está lá em 2 Crônicas 7, a gente vê que a glória de Deus também encheu aquele lugar. A glória de Deus foi tão grande que as pessoas não conseguiam nem permanecer em pé. Tamanha foi a manifestação da glória de Deus. Era Deus mais uma vez dizendo, eu quero caminhar com vocês, eu quero andar ao lado de vocês. Então Deus deu muitos passos, irmãos. Deus deu um passo em direção ao homem lá no Éden. Deus deu passo em direção ao homem lá no Sinai. Deus deu passo em direção ao homem quando cria o tabernáculo. Deus deu um outro passo no templo de Salomão. Deus está dando um outro passo agora, nesta glória da segunda casa, enviando o seu próprio Filho, enviando Jesus. Era o Deus encarnado no meio de nós. Mateus, para falar de Jesus, disse assim, é Deus conosco, é Deus Emanuel, é Deus no meio do seu povo, é Deus se revelando ao seu povo. O autor de Hebreus diz que Deus se revelou no passado de muitas formas, de diversas maneiras, mas agora se revela ao seu povo por meio de Jesus. Jesus é o tabernáculo de Deus, é o templo de Deus no meio dos homens. Agora o foco é Ele. Um dia, uma pessoa chegou para o Senhor e falou assim, olha esse templo, a beleza dele. Era o templo que Herodes tinha construído, não é? Jesus falou assim, esse templo será derrubado, mas em 3 dias ele será reedificado. E muitos criticaram aquela palavra de Jesus, não entenderam do que ele falava, mas ele estava dizendo assim, eu sou o templo, eu mesmo sou o templo aqui no meio de vocês, junto de vocês. Jesus veio e expressou todo amor e todo cuidado e toda a graça de Deus por nós. Nesse momento, a maneira como Deus nos chama a se relacionar com Ele, não é mais só através de ritos, como era no antigo tabernáculo. A maneira como Deus nos chama para a gente se relacionar com Ele, não era só através de uma obediência, onde Deus não se tornou vivo, como na época do templo de Salomão.
A maneira como Deus nos chama agora para se relacionar com Ele, né? É tendo como Senhor, é tendo como Salvador, é tendo como próximo. É alguém que crê, né, no sacrifício de Jesus. Como Paulo disse, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Se com a nossa boca a gente declarar que Jesus é Senhor e no nosso coração a gente crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, ou seja, crendo no sacrifício de Jesus, seremos salvos, teremos relacionamento com Ele. Vocês estão percebendo isso? Amém? Por várias vezes o Senhor falou assim, né, citando o Antigo Testamento, de que o Senhor desejava mesmo se aproximar de nós, e que a gente pudesse tê-lo no nosso coração como uma revelação de que Ele é o Messias, de que Ele é o Filho de Deus, o Cristo vivo. Não era mais para honrar o Senhor só com os lábios, mas agora era preciso e necessário honrar o Senhor com a própria vida, numa caminhada de relacionamento, de intimidade, de proximidade, de obediência a Ele, sim, né? Servindo ao Senhor, andando na presença do Senhor. O Espírito Santo vem, irmãos. Jesus foi crucificado, né, morto, ao terceiro dia Ele ressuscita, sobe aos céus e vem o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, no dia de Pentecostes Ele foi derramado, e agora o Espírito Santo de Deus vem e habita em nós. O Espírito Santo de Deus vem e habita em nós, e agora mora em nós. Se o tabernáculo entre os homens, na época de Jesus, era o próprio Jesus, agora Jesus mora em nós por meio do seu Espírito. E o que Paulo vai anunciar e dizer é que nós agora somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos mais de um templo exterior para adorarmos ao Senhor. A gente pode adorar o Senhor no templo e em qualquer outro lugar, porque o Senhor habita em nós e o Senhor está em nós. O Deus que o tempo todo e durante toda a história, né, decidiu e deu passos para se relacionar com o homem, Ele agora está dentro de cada um de nós. Quer se relacionar com a gente. Olha que maravilhoso, que tremendo isso. Deus em nós, o Espírito de Deus em nós, o Espírito de Deus agindo em nós, o Espírito de Deus falando com a gente, se comunicando com a gente, se expressando em nós. É o Espírito que nos guia, é o Espírito que nos conduz, é o Espírito que testifica que nós somos filhos de Deus, é o Espírito que nos dá certeza de salvação, que nos dá certeza de perdão, é o Espírito que intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, né? É o Espírito que traz a revelação de Deus para nós, é o Espírito que nos lembra as verdades da Bíblia, é o Espírito em nós, é Deus em nós, Deus agindo em nós. Olha que maravilhoso isso, que tremendo isso. Deus o tempo todo querendo estar perto desse homem, se relacionar com esse homem. E agora, depois de Jesus, né, depois que o caminho foi totalmente aberto por meio do sacrifício, Ele agora está em nós e age em nós. Paulo tem uma advertência, ele diz assim, se nós somos templos do Espírito Santo, então a gente precisa se santificar, e a gente precisa se consagrar ao Senhor, e a gente precisa ter a nossa vida diante do Senhor, porque nós somos templo do Espírito Santo. E haverá um dia, irmãos e irmãs, em que Deus será tudo em nós, em que se cumprirá esta palavra que está aqui em Apocalipse, que a gente leu, né? Eu queria ler de novo com você, quando o texto diz assim, então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Amém, igreja do Senhor? Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você se sente longe de Deus, e você se sente sozinho, distante do Senhor, como que Deus se revelando somente lá em cima no Monte Sinai, né?
Mas você vê que Deus tomou a iniciativa de se aproximar, de se achegar. E agora Deus habita dentro de nós. Se a gente abre o nosso coração para Ele, Ele vem. Ele entra no nosso coração, Ele entra na nossa vida. A ceia do Senhor é uma expressão de intimidade. A ceia do Senhor é uma expressão da proximidade de Deus com a gente, de Deus com os homens. Ele que se sacrifica, morre em nosso favor e agora Ele vem para habitar dentro de nós, está dentro de nós. Deus quer se relacionar com você, mas não baseado em ritos. Deus quer se relacionar com você, mas não apenas quando você está aqui nesse templo, né? Deus quer se relacionar com você, mas não somente por meio de uma obediência. Quando a gente obedece, né? Como que tem que obedecer para ser salvo? É muito mais que isso. A gente se submete em amor, a gente obedece em amor, a gente honra o Senhor em amor. Aquele que abriu mão da sua glória, se fez carne, habitou no meio de nós, como leu o pastor Augusto no início do culto, né? E Ele revelou toda a essência do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele se revelou a nós. Juntou um grupo de homens, teve relacionamento com esses homens. E agora, em espírito, quer se relacionar com cada um de nós de uma maneira assim, muito próxima. Qual foi a última vez que você ouviu o Senhor? Qual foi a última vez que você ouviu o Senhor? Entendeu a vontade, a direção do Senhor para você? E hoje, querido, perceba e entenda, Deus não está longe de nós. Deus não está longe de você. Deus não está distante de você. Pelo contrário, se você, meu irmão, abrir o seu coração e crer nele, aleluia, né? Ele se relacionará com você ainda com mais poder e mais graça. Sabe? Aí eu termino por aqui. Lá no tabernáculo, a glória de Deus encheu aquele lugar. No templo de Salomão, a glória de Deus encheu aquele lugar. Em Jesus, o apóstolo João diz que vimos a glória do Pai. No Monte da Transfiguração, a nuvem de glória do Pai foi sobre Jesus. Mas lá no dia de Pentecostes, a glória de Deus por meio do Espírito Santo foi derramada sobre todos aqueles e aquelas que creem, né? A glória de Deus, a nuvem da glória de Deus está sobre você, está sobre a sua vida. A glória de Deus habita em você e está em você. Então não ache você que você está longe de Deus, você está distante, está sozinho. Não, Deus está aí, Ele mora dentro de você e você é templo do Espírito Santo. E quando a gente comunga da ceia, a gente está reafirmando mais uma vez nosso relacionamento com Ele, de que Ele não está morto, mas Ele vive e vive dentro de cada um de nós, aleluia! Você pode sair daqui hoje com essa certeza, né? O amor de Deus está em mim, Ele foi me dado, foi derramado em meu coração pelo Espírito Santo, Ele vive em mim, glória a Deus! E quanto a isso o apóstolo Paulo também diz, né? Agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quantos podem afirmar isso nessa manhã? Você pode afirmar? Cristo vive em nós. Sabe, uma coisa me chamou muita atenção esses dias, né? Uma pessoa orando por mim, aí ela falou assim: Senhor, eu quero te dar graças, porque Ele se parece contigo. Isso chamou a minha atenção. A gente se parece com Jesus, irmãos. Vocês já perceberam isso? Você se parece com Jesus, mas não é uma aparência física. Não é porque os homens estão com barba, não é isso. Nós nos parecemos com Jesus no íntimo, no interior, na essência. Quanto mais a gente se relaciona com Ele, mais parecido com Ele a gente fica, glória a Deus. Quanto mais a gente se achega a Ele, mais do amor dEle é revelado a nós, né? E a gente vai expressando na nossa vida aquilo que Ele tem de melhor. Seu amor, sua graça, sua misericórdia, né? A graça de Deus vai se revelando aos homens, porque ela está em você, ela exala através de você, Cristo vive através de você, toca através de você, fala através de você, age através de você.
Se você pensa que ele está longe, engano seu, ele está muito pertinho de você. Você é o tabernáculo de Deus, aleluia. E ele age na sua vida com poder e graça. Amém, meu irmão? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.